Amados amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus, o amor de Maria nos envolva, nos fortaleça hoje e sempre. Continuamos com a nossa caminhada evangélica, estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós temos uma lição interessante, para não dizermos curiosa. Leva o título Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Trata-se de uma passagem evangélica dita pelo próprio Senhor Jesus, que está no Evangelho de Mateus, que nós fazemos uma pequena leitura para quem nunca ouviu falar dela, e assim comentarmos rapidamente algumas coisinhas interessantes que aqui estão dispostas. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Ou seja, é uma espécie de uma rápida oração, uma elevação de pensamento de Jesus, agradecendo a Deus, nosso Criador divino, esta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, agradecendo a Deus por ter trazido as revelações, por ter revelado a verdade divina, os ensinamentos sublimes, a moral cristã, as virtudes necessárias para nossa caminhada evolutiva, ter sido revelado aos simples e aos pequenos. Este sim, um grupo simples e pequenos, os quais esse grupo aqui, este grupo teve acesso à revelação divina. Por um outro lado, o grupo dos sábios e prudentes da terra, que não conseguiram chegar a este ensinamento. Vamos aqui, desde agora, interpretar a lição. Não significa que Deus privilegiou os simples e os pequenos em detrimento dos sábios e prudentes. Não é isto. Deus, a misericórdia divina, a justiça divina, dá acesso e condições para todos, de maneira indistinta. Ou seja, todos nós temos as nossas oportunidades. Todos. Seja agora, mais adiante, temos as oportunidades. Cada um corresponde ao trabalho de acordo com o seu desejo, a sua vontade. Ou seja, cada um faz aquilo que tiver vontade. Alguns aproveitam as oportunidades e têm um crescimento evolutivo mais rápido. Outros, como a grande maioria de nós, fica assim, oscilando na evolução divina. Uma hora vai, caminha um passo para frente, outra hora para no tempo. Caminha mais 2 passinhos, para no tempo outra vez. Então, nós temos esta oscilação em termos de evolução espiritual. Por conta disto, para aqueles que desejam crescer, tem a possibilidade de conhecer a verdade e a verdade vos libertará, assim disse o Cristo. Então, eles voluntariamente procuram os ensinamentos divinos, incorporam em sua vida estas revelações e passam a praticá-las, vivenciá-las, voluntariamente. Quem são esses? Os simples e os pequenos, aos olhos da matéria, porque aos olhos do plano espiritual são aqueles pobres de espírito da bem-aventurança, que é o nosso capítulo. Por outro lado, sábios e prudentes, o prudente aqui, no dicionário evangélico, é sinônimo de sábio, de conhecimento, de sabedoria, de conhecedor de ensinamentos materiais, porque vamos lembrar que na época que esta lição foi dita por Jesus,
Nem todo mundo sabia ler, escrever, nem todo mundo tinha acesso às escrituras. Pouquíssimos eram, por exemplo, como Paulinho de Tarso, doutores da lei, Gamaliel e outros mais. Então, sábios e prudentes, um outro grupo que, aos olhos da matéria, eram vistos com respeito. Eram pessoas orgulhosas por saber, por conhecer mais que os outros, aos olhos da matéria, porque aos olhos do espírito, perante a bondade divina, estes tinham um conhecimento pequenino, em realidade. Tinham um conhecimento limitado, limitado à matéria. Não sabiam, não percebiam e não sentiam as verdades do espírito. E por isso, pelo fato de serem orgulhosos, limitava-se então a sua informação. Porque eles assim se limitavam. Não era uma limitação imposta por Deus, mas era uma limitação imposta pela própria dificuldade de cada um de nós. A realidade seja dita. Queremos conhecer as verdades divinas? Queremos conhecer o caminho, a verdade e a vida na personificação do nosso Mestre Jesus? Devemos nos fazer como simples e pequenos. Devemos nos colocar numa posição de humildade, sem nunca esquecer: não somos nada e não sabemos nada. Em termos espirituais, não sabemos praticamente nada. A doutrina espírita, com todas as suas revelações e explicações do mundo espiritual, ela é muito jovem ainda. Traz uma riqueza de ensinamento, mas nós temos dificuldade moral para compreendê-la, ainda mais praticá-la. Mas temos que nos colocar como simples e os pequeninos, como pobres de espírito, para podermos sentir melhor esse ensinamento. E com este sentimento, uma segurança do caminho a ser seguido. Se acharmos, por outro lado, que sabemos algo, que somos melhor que o outro, que temos um conhecimento grande sobre o assunto, o que vai acontecer? A vaidade começa a crescer. O orgulho começa a falar mais alto. A prepotência vai ser nossa companheira. E isso, automaticamente, vamos criar uma barreira, uma limitação. E vamos, infelizmente, nos afastar das revelações divinas, dos mistérios espirituais. Mistério aqui nada mais deve ser interpretado como o ensinamento divino, que até aquela época era um mistério. Era algo que estava a ser despertado. Mas se acharmos que somos sábios, que somos grandes conhecedores, que conhecemos e sabemos muito, a vaidade nos derruba. Por isso, este grande alerta, neste grande e importante capítulo da humildade, para que nunca seja esquecida por nós. A humildade deve ser a nossa companheira sempre, sempre, incansável, porque sem ela nós vamos nos isolar do convívio com o semelhante, sem ela nós vamos nos afastar das virtudes divinas, e principalmente nos comprometeremos ainda mais. Não vamos nos iludir que somos e sabemos algo, quando na realidade não somos e não sabemos nada. E por isso que esta lição, este alerta de Jesus, nada mais é do que um lembrete, uma mensagem para que nunca nos esqueçamos que Deus quer que dentro de nós surja uma força tão poderosa, tão capaz, que vai abrir os nossos olhos para ver. Aqueles que tiverem olhos, que vejam, que vai abrir a nossa mente, o nosso espírito, para estarmos receptivos, acessíveis,
preparados para o ensinamento divino. E é somente assim que nós vamos aprender, num primeiro ponto, instruir-se e depois trabalhar e servir. Arregaçar as nossas mangas para o trabalho que precisa ser realizado. Mas sem o conhecimento fica muito mais difícil. Então nunca nos esqueçamos. Estamos a aprender cada dia mais, e é fundamental. Mas mais fundamental ainda é não se esquecer da humildade. Palavras de Chico Xavier. Quem sabe, quem conhece, quem tem noção, pode muito. Mas quem ama, pode muito mais. Assim, meus queridos amigos, muita paz, muita luz, muita humildade para todos nós hoje e sempre. Tchau, tchau.